Mas então, o INSS está tendo essa política, isso que eu queria colocar, que vem ao encontro da pergunta da Vanessa. O INSS tem tido essa política de primeiro dar alta para todo mundo. Sim. E depois de não conceder benefício. Sim. Né? Tem acontecido isso, de fato, né? De maneira ampla, nunca foi fácil ter um benefício previdenciário. Sempre foi complicado. Até porque, assim, passando um pano de leve para o perito do INSS, muita gente vai lá e quer enganar ele. Quer simular uma doença, ainda mais uma doença psiquiátrica, que você não tem ali um raio-x mostrando que você está com problema de cabeça. Pois bem, então, o que a gente tem ali de evolução, assim, nas perícias do INSS é mais a partir do golpe com Michel Temer. Porque ali o INSS começou a fazer um pente fino em todos os benefícios. Todos os benefícios. Gente que estava aposentado por invalidez há 10 anos, 15 anos, foi chamada a nova perícia. Ok, é uma prerrogativa da Previdência, né? Mas você imagina uma pessoa que foi considerada totalmente inapta para o trabalho há 15 anos atrás e agora está de volta. Não tem condição. Sabe? Olha o quanto evoluiu o sistema bancário em 15 anos, por exemplo. Então, a pessoa está afastada há 15 anos, aposentada, porque está com um problema psiquiátrico. E, de repente, essa pessoa é colocada de volta dentro do banco. Às vezes, esse afastamento se deu por conta de um assalto. A pessoa não consegue nem entrar na agência. Passar a gente, na porta giratória. Na época o Daniel vai lembrar. A gente teve muito relato, assim, de bancária que apanhou no assalto. Vários. Entendeu? Vários. Eu acho que era do Bradesco, inclusive. Familiares sequestrados. Familiar sequestrado. Né? A gente tem um diretor nosso que teve problema com sequestro. O Estevam, quando ele estava no Banespa. Ele teve problema com sequestro. Sequestraram outra gerente. E ele também. Sequestraram ele também. Então, assim, a partir ali do governo Michel Temer, a gente tem uma resistência muito maior do INSS em deferir benefícios, né? E uma vontade dele de caçar os ativos, os benefícios ativos. Então, eles fizeram uma operação pente fino que muita gente voltou para o trabalho. Assim, voltou sem condição e ou saiu e foi fazer outra coisa, ou conseguiu reverter na justiça. Acho que a gente conseguiu reverter quase todos na justiça. Porque, assim, eram casos extremamente absurdos, assim, né? Então, a gente começou a ter uma resistência maior aí. No governo passado, piorou ainda essa situação de concessão do benefício. Não teve um pente fino, embora a gente ouviu um boato aí de que iam fazer de novo. Não fizeram, mas assim, o indeferimento de benefícios começou a ficar assim, ó. E assim, são pessoas que a gente recebe lá, muitas vezes, que não têm a mínima condição de trabalhar. Não é assim, não tá bem para ser bancário. Não tá bem para trabalhar. Não consegue fazer nada. A pessoa não consegue estar à base de remédio, como o Daniel falou, também, importante. Começa com, vou tomar só um remedinho só para continuar aqui, depois eu vejo isso, vou tomar um remédio só para trabalhar. E vai, e dali a pouco aquele remédio já não funciona mais, e aumenta a dose, dali a pouco o cidadão já não está conseguindo pensar direito, o empregador não quer mais ele, o INSS não quer afastar, né? Quando não tenta o suicídio. Sim, exato, né? Exato. Vários casos. Vários casos de tentar suicídio inconscientemente, né? Sim. Inconscientemente. A pessoa faz aquele, né, tenta aquele suicídio, depois conversando assim, escureceu tudo, né? Um dos casos foi até que a pessoa estava dirigindo e quando acordou já estava no hospital porque tinha batido o carro. Aí a própria médica falou, não, isso aí você tentou um suicídio inconsciente. Nossa. Né? Porque ela tinha que fazer um percurso bem grande para poder chegar dentro do banco e esse próprio percurso já estava fazendo com que essa doença que ela tinha e aumentava cada vez mais. Aí eu fui numa dessas aí, foi que ela tentou esse suicídio inconsciente. Esse problema da Previdência, essa onda de indeferimentos, sobrecarregou de tal modo a Justiça, né? Tanto a Justiça Federal quanto a Justiça Estadual, que julga os processos de acidente do trabalho, que na Vara de Acidente do Trabalho aqui de Santos, a gente está levando um ano para fazer uma perícia. Nossa, que loucura. Isso Entendeu? Tudo é para reduzir os gastos, né? O custo. Não importa. E assim, se você for na Justiça também, servidor, sabe? Assim, estão aposentando, não tem concurso, não estão colocando pessoas nos lugares. Né? Então, assim, vai faltando servidor ali na Justiça. Na Justiça Federal também. Antes, a gente distribuía o processo, junto com o primeiro despacho do juiz, já vinha a perícia agendada. Agora não vem mais.
Agora, ele recebe o processo, o INSS junta a contestação padrão e você espera aqui, ó, até vir uma data de perícia para você, né? O lado bom, e a diferença para o INSS é que na Justiça Federal, o perito ele é escolhido de acordo com a mazela que o trabalhador tem. Então, se o teu problema é ortopédico, o ortopedista vai te atender. No INSS... Até ginecologista atende um problema ortopédico, né? Quem tá lá te atende, exato. Então, dermatologista atendendo um problema psicológico. E assim, que nem consegue avaliar. Não tem condições. Não tem. Não vou pintar aqui o médico perito da Previdência como desumano, mas eu percebo que o médico perito da Justiça, embora ele esteja ali fazendo o trabalho dele, ele é um pouco mais sensível ao caso. Criterioso, ainda que ele vá dar um indeferido, tá bem para trabalhar, eu não recebo reclamação de nenhum trabalhador falando, nossa, fui lá e fui mal atendido. Fui lá e ele foi grosseiro. Não. Me atendeu, conversou comigo. Inclusive, aconteceu o contrário. Às vezes o trabalhador fala assim, não, acho que deu tudo certo, porque ele foi super atencioso. E depois, olha, então, ele indeferiu o benefício. Mas é um problema que a gente tem na Previdência e não tem nas perícias, pelo menos, né? Muitas vezes o trabalhador, quando procura a gente, ele já está com medo do médico. Sim. Porque ele já passou tantas vezes pela Previdência e às vezes ele pegou uma pessoa que estava um pouco mais ríspida. Imagina, a pessoa já está com uma crise de pânico ou ansiedade. Justamente por esse problema com a Previdência, porque não tem dinheiro, não está recebendo e está precisando pagar as contas em casa. Só de você falar para ele que ele vai ter que passar por uma perícia, ainda que judicial, a pessoa já fica... É o que aconteceu em muitos casos. Eles acabam até pedindo para o banco mandar embora. Exato. Porque ele não consegue trabalhar. Exato. Passar na perícia, ele não tem condições mais. Então, a saída que eles acabam encontrando é pedir demissão. E os caras que são mais guerreiros voltam a trabalhar... E surtam no meio da agência e saem de resgate. Não tem milagre. E às vezes eles voltam até a trabalhar porque eles perdem o ticket de alimentação e perdem a complementação depois de um período. Depois de 2 anos. Aí o que acontece? O cara fica duro. Não, enquanto a gente entra com ação previdenciária, o cara não tem salário. Então o trabalhador tá ali, tá vivendo como? Isso tem evitado até as ações na justiça, porque ele pensa, eu não aguento. Agora que a perícia demora bastante, como é que eu vou ficar 1 ano sem receber? Não, e o cara ainda fica doente, ele passa por todas essas situações, ele tem medo de sair na rua, ele tem medo de caminhar na praia, ele tem medo de tudo, porque ele acha que se ele for visto caminhando, que isso às vezes é até indicação médica. Indicação médica. Alguém vai tirar a foto e vai mandar pro banco. Mas pode acontecer, né? Sim, já aconteceu, inclusive. Os bancos têm ido atrás e você estava aqui sorrindo nessa foto. Tirou uma selfie e postou? Oba, sendo que o próprio médico, ele manda a pessoa, não, vai pro shopping, vai viajar, vai caminhar na praia. Vai socializar, né? Tudo isso daí faz parte do tratamento. Sim. Mas só que muita gente não entende, né? Por isso que a gente, enquanto sindicato, né, o movimento sindical, tem feito muita luta, né, muita força nos nossos acordos coletivos e no dia a dia, né, contra o assédio moral. Porque foi bem demonstrado, né, que só tem 1% que é bancário, de todos os trabalhadores formais, né? E quase 5% está afastado. E alguma coisa de errado. E a categoria tem... Exatamente. Os bancos são responsáveis pelo maior gasto da Previdência, né? Dando os benefícios, né? Quer dizer, tem coisa muito errada aí, né? O assédio moral. E por mais que a gente combata, né? Os bancos estruturalmente, a gestão dos bancos são muito assediadoras nesse cumprimento de metas, né? Isso deveria... Mas a iniciativa privada, não sei, mas assim, deveria ter uma... Como aconteceu, o Ministério Público do Trabalho. Você está dando muito gasto aqui, significa que você está adoecendo os seus trabalhadores, né? Todo trabalho tem uma cobrança, né? Só que assim, se está a ponto do teu empregado ficar doente... É porque tá fazendo errado. Tá fazendo errado. A gente conhece muito esses casos na indústria, né? Na indústria que... química, por exemplo, que trabalha com produtos químicos e os trabalhadores acabam adoecendo por conta dos produtos, né, que eles lidam. Expostos, né? Expostos, né? Mas essa da categoria bancária é algo que muita gente desconhece, né? Porque o transtorno mental é o que a gente estava colocando, né? Ele não é visto, né? Não é a pessoa aparecer enfaixada, a pessoa aparecer...
E o transtorno, ele é o tipo de doença, né? A mente, né? Que até você perceber que você tá ruim mesmo. É isso. Tá muito Entendeu? mal. Tá muito mal, porque você, né? Aquele negócio, tem uma situação que você não consegue levantar da cama, você não quer conversar com ninguém. É aos poucos, né, Aos Daniel? poucos, isso daí geralmente dá dentro da sua casa, dentro da casa da pessoa, que é onde aparece mais, porque aquele convívio, você muda o seu jeito de ser, né? Já tive pessoas que ficam agressivas com os filhos, ficam agressivas até com a esposa. Então, tipo assim, tudo isso daí é em decorrência do banco que está causando aquele problema na pessoa. E a pessoa, para ela chegar nesse extremo, nessa situação, que ela já está no limite, entendeu? E ela acaba sendo resistente a procurar uma ajuda. Entendeu? Que aí acaba gravando mais e mais a situação da pessoa. E muito é a família que consegue dar um suporte, né? Um apoio. Eu conheço bancários, né? Que dizem que se não fosse a família, o apoio da família, porque era assim, deitado na cama o tempo todo, prostrada, né? O tempo todo, que se não fosse os pais, os filhos, ela não teria conseguido sair, né? Porque a pessoa está ali no seu dia a dia, né? Você vai, o seu marido ou sua esposa, você sabe como é que ela é o dia a dia dessa pessoa. Você chega, um dia tá de um jeito, outro dia já tá do outro, chega uma hora e fala assim, alguma coisa de errado tem. Né? Dentro do trabalho, não. Dentro do trabalho, a pessoa tá assim, porque tem que bater meta, não tá aguentando, mas ela não percebe que aquilo ali é um problema que já está afetando o psicológico dela, que chega uma hora que... E tem bancários que não querem, né, se afastar com medo Com medo. É o que mais acontece. Trabalham doentes com tarja preta, inclusive remédios assim poderosos, mas não querem se afastar porque depois tem medo de uma demissão, né? Perder o cargo, às vezes Perder o cargo. E é o que eu falo muito. Tipo assim, não adianta você ficar nisso, porque se o banco tiver que demitir, ele vai demitir. Isso mesmo. Ele vai demitir. Você vai chegar a um extremo, uma situação tão ruim que você não vai conseguir produzir o que o banco está pedindo. Aí o banco vai acabar te demitindo. Então não adianta você ficar nessa achando que não vai acontecer se você continuar indo trabalhar, porque uma hora vai vir a cobrança. E você não está em condições de estar produzindo aquilo que o banco está pedindo, né? Então, tipo assim, você acaba se prejudicando mais e mais. E é o que eu falei, você acaba sendo sem qualidade de vida nenhuma, né? E dependendo da situação, é uma coisa que você acaba, mesmo você saindo do banco, tudo, você vai carregar pro resto da tua vida, você vai ficar tomando um remédio. O banco te manda embora e você fica desempregado e doente. Desempregado.